Olá, estamos aqui para um vídeo sobre ciência de dados do canal Tech for All, na nossa série de estudos sobre ciência de dados, data science, e também inteligência artificial. Hoje, o nosso vídeo vai ser um vídeo um pouco mais denso. Será feito um resumão de tudo e desse mesmo vídeo eu pretendo quebrá-lo em mais partes, tá? O vídeo anterior, ele fala da ciência de dados como área inter e multidisciplinar, tá? Uma área que aborda vários tópicos e esses tópicos se relacionam, se cruzam, se complementam entre si. E a área de ciência de dados é essa área. Ahn, Ressalto, se você gostou e gosta do conteúdo, curta, compartilhe, comente e vamos crescer, vamos evoluir, né, juntos, sempre. Então, deixa eu organizar. Ciência de dados, conceitos. Vamos lá. Ciência de dados, conceito. Essa imagem, já vocês, quem viu o vídeo anterior, está bem lembrada. Esse é um gráfico de Venn, e no gráfico de Venn, nada mais, ele mostra nada mais, nada menos do que o poder da ciência de dados, vamos dizer assim, enquanto área de conhecimento, porque é uma área que envolve no círculo azul matemática e estatística, todos os seus modelos matemáticos e os modelos estatísticos, envolve análise de dados e envolve aprendizado de máquina, tá? Isso no lado matemático e estatístico. Ciência do círculo à esquerda, nós temos como grande área a ciência da computação, também com aprendizado de máquina, né? E a engenharia de software na parte inferior do círculo à esquerda, bem como a ciência de dados ao centro, como a integradora e unificadora de todas as competências. No círculo abaixo, nós temos as competências de gestão de projeto com a engenharia de software e análise de dados. E cada uma dessas áreas segmentadas na ciência de dados, porque vai ter um viés bem específico para o foco em dados, e são áreas também tão abrangentes quanto a própria área de ciência de dados. Nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas. Cada uma dessas áreas é, são envolvem a ciência de dados e são muito abrangentes. Nós vamos pedaço por pedaço, parte por parte. Então vamos olhar para este lado, né? E a ciência de dados é integradora de tudo. Como área multidisciplinar. Vamos lá. Como área multidisciplinar. A ciência de dados, ela envolve técnicas computacionais, técnicas estatísticas e técnicas matemáticas, bem entre outras, principalmente computacionais, estatísticas e matemáticas. Onde eu peguei essa informação? No site do Governo Digital, inclusive o Governo Digital disponibiliza vários cursos gratuitos e de excelente conteúdo. Lá no site do Governo Digital vocês encontram cursos, inclusive sobre data science, porque foi dessa forma que eu busquei essa definição, né? Daí eu busquei a definição e encontrei o curso. Tem um vídeo falando sobre os cursos, assistam, eu vou procurar, colocarei, né, o, o link no último card, no card do último frame do vídeo, e vou deixar o link também, se for necessário, na descrição do vídeo. Como método interdisciplinar, ela vai utilizar método científico, a área de ciência de dados e a própria área de inteligência artificial
como um todo, não tem por onde escapar. A gente, nós buscamos deixá-la prática, sim, facilitada também. Só que ela é uma área científica. Ela é uma área desafiadora que exige estudo. Então, meu filho, se você não quer sentar a bundinha na cadeira, ficar implementando, fazendo teste e compreendendo o que se passa nos bastidores, desista. Se você não gosta de estudar, não é para você. Não necessariamente desiste. Todos nós somos capazes de aprender tudo e qualquer coisa. E eu creio nisso fielmente. Nós só temos que eliminar as nossas barreiras, tá? A ciência de dados, sim, utiliza método científico, processos, algoritmos, sistemas para extrair conhecimentos e insights de dados e suas estruturas, sejam esses dados estruturados ou não estruturados. Vou fazer um vídeo sobre o conceito de dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados e deixarei para vocês também aqui no canal. Ainda não sei qual data, mas ele vai aparecer. Vai combinar elementos da estatística, matemática, computação e um conhecimento de domínio específico. Ela é aplicável a quaisquer áreas de negócio. Daí, essas áreas de negócio será o nosso domínio específico. O pessoal do marketing vai falar um nicho. Escolha um nicho, escolha um mercado, escolha uma área de atuação, um assunto, um tópico para desbravar. Esse tópico a desbravar, a gente vai relacionar estatística, matemática e computação e fazer um arraso, extrair dados dessa mistura, dessa mixigenação de assuntos e coisas. E nós resolvemos problemas complexos, podemos resolver problemas complexos e tomar decisões a partir desses dados gerados. As áreas de conhecimento envolvidas, análise de dados, não está tão em ordem alfabética, está por ordem do meu coração. Análise de dados. Ela vai envolver a exploração e a interpretação de um conjunto de dados para extrair insights e tomar decisão. Eu gosto, eu respiro dados. Go- Exagero um pouco, mas eu gosto de banco de dados e de analisar dados. Machine Learning. A Machine Learning, ela se concentra no que tange a área de ciência de dados, ela vai se concentrar no desenvolvimento de algoritmos e técnicas que vão permitir o aprendizado, tá? Aprender padrões, fazer previsões a partir de dados. O machine learning, eu até seria, vou ser mais específica. É aí que nós temos, no aprendizado de máquina, que nós temos o vínculo da ciência de dados com a inteligência artificial. E o machine learning para a ciência de dados é o coração da ciência de dados, que permite você integrar, mesclar, automatizar todas as áreas envolvidas e deixar a vida mais prática e o caminho mais facilitado. Sim, facilitado para você trabalhar, para que nós trabalhemos com todas as outras áreas. A mineração de dados, ela está contida, tá? E se relaciona com machine learning, dentro da área de machine learning, tá? Elas se comunicam demais. No entanto, o que é a mineração de dados? É o processo, também cabe, cada assunto desse, como grande área e até suas profissões, cabe um vídeo apartado. Esse universo é lindo e gigantesco, só sei que nada sei. Já dizia Sócrates na sua apologia à ignorância. E quanto mais eu vou falar por mim, quanto mais eu estudo, mais eu descubro a pequenez do meu conhecimento e mais eu descubro a imensidão desse mar, que é o conhecimento. Bom, mineração de dados é o processo de KDD, de descoberta de conhecimento, descoberta dos padrões e informações valiosas em grandes conjuntos de dados. KDD é uma das técnicas que a gente pode usar dentro da mineração, dentro da inteligência artificial. Também cabe um vídeo sobre ela. Uhul! Bom, Big Data. O Big Data, ele lida o tempo todo. O landscape, se a gente pôr no Google, landscape do Big Data, a gente vai ficar louco, porque tem tecnologia que a gente não consegue nem ler na tela. Bom, o Big Data, ele lida com a manipulação
e análise de um conjunto de dados extremamente grande, volumoso, e esses dados são complexos, excedem as capacidades de muitas ferramentas de processamento de dados tradicional. Por isso que quando a gente fala em Big Data, nós vamos além dos bancos de dados relacionais ou bancos de dados estruturados e além dos bancos de dados no Cycle, no SQL, que nem você fala, que tratam os dados não estruturados, que podem vir de várias formas. Também cabe um vídeo aí, né, sobre ele. Por- é, no universo do Big Data, nós temos que ir para uma arquitetura de dados, tipo uma plataforma do Apache Hadoop, por exemplo. Por quê? Lá a gente tem várias outras ferramentas e nós conseguimos organizar pela estrutura do HFS do Google, que é uma espécie putz, de, ai meu Deus, é como o NTFS para o Windows, é como o Extension 3 para o Linux. Ai, estrutura de diretórios, talvez eu possa dizer. Bom, depois eu lembro, não cabe ao assunto, tá? Mas quando a gente fala em Big Data, a gente não consegue um SGBD, um sistema gerenciador de banco de dados, um software de NoSQL, de relacionado a banco de dados no SQL, né, para dados não estruturados, seja ele orientado a grafos, seja ele, talvez, não sei, teríamos que pesquisar e desbravar, né, mas o seja ele orientado a grafos, seja do chave-valor, colunar, tipo Cassandra, é, ou tá faltando um orientado a documento, MongoDB, eu esqueci de um dos mais usados, ele não é suficiente para o Big Data, tá? Quaisquer. Daí é necessário uma arquitetura de manipulação desses dados, tá? E envolve uma sopa de letrinhas, uma série de conceitos. Eu falei um monte delas aqui e temos que destrinchá-la. Ao longo dos vídeos nós vamos destrinchá-las e com- comente aí qual assunto você quer que a gente vai correr atrás e vai pôr, tá? Vou fazer enquete, né? Só que eu faço tudo sozinha. E tanto que os vídeos nem são tão editados assim. Mas não vem ao caso, tá? Quando a gente fala em arquitetura de dados, a gente precisa de uma ferramenta tipo Apache Hadoop, que é capaz de gerenciar tantos dados estruturados quanto não estruturados, e dentro dela a gente tem banco de dados relacionais e não relacionais, enfim. Ela consegue orquestrar e tem orquestradores dentro dela, tipo o Docker, Kubernetes, enfim. Eita! O universo Big Data, ele de fato é big. Ele é big, 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 big. Ele é grande. Tá. Vamos passar para o próximo. Visualização de dados é a representação visual, é o front-end do BI, a inteligência de negócio. Ou muito além disso, né? Front-end de um BI, ou são tipo, quando a gente fala num front-end de BI, a gente está falando de Power BI, a gente está falando de ClickView, de Tableau, das ferramentas que a gente usa no processo de inteligência de negócio. E elas têm por finalidade facilitar a compreensão e a comunicação das informações complexas, gerar dados. A gente também consegue desenvolver software para visualização de dados. A gente pode fazer isso via JavaScript, tenho, se não me engano, D3. Bom, enfim, tem tecnologias para visualização de dados e a gente pode criar a nossa também, se necessário, que vai atender às necessidades e às características. Estatística. A estatística, ela vai aplicar métodos estatísticos para a análise desses dados, para testar as hipóteses e fazer as inferências. Bom, a ciência da computação, ela entra com a programação, a estrutura de dados. A estrutura de dados tão importante. Quem os meus amigos, os colegas professores, né, tipo o Gerson, isso, amigo querido, é, são importantíssimas e bem como os algoritmos, tá? São essenciais para o desenvolvimento de soluções de ciência de dados. A engenharia de dados, ela vai organizar tudo isso também. O engenheiro de dados, ele vai preparar a engenharia de dados como área, prepara, limpa, transforma os dados brutos num formato adequado e para a análise e modelagem desses dados. Tá? A engenharia de dados, ela vai percorrer todo o processo vivenciado
na mineração de dados, todas as etapas da mineração e também do próprio processo de machine learning integrados, bem como a análise de dados. Ela vai pegar aquele tripé que tá no gráfico de bem, até mais que o tripé, né, que três áreas, e vai organizá-las de uma forma geral. Deep Learning, aprendizado profundo, está dentro do machine learning, está dentro da inteligência artificial. O aprendizado profundo, nós estamos falando de redes neurais artificiais que podem ser usadas dentro do machine learning. Ela tem, ela não tem um único neurônio, um perceptron. Um perceptron é um neurônio. Ela é uma multilayer perceptron. Eu estou inspirada nesse vídeo. Ela usa arquitetura complexa, que seria o multilayer perceptron, várias camadas de neurônios para aprender as representações dos dados de forma automática. Também é usado no processamento digital de imagens e até vídeos, porque os vídeos são um conjunto de imagens, formam os frames, conjunto de frames formam um vídeo. Ciência de dados, ética e privacidade, isso vai acompanhar quaisquer áreas, e na área de ciência de dados ela é fundamental para a gente não ser enviesado, não fazer, porque dependendo do nosso grau o conhecimento é poder, e dependendo do nosso grau de conhecimento, de como nós trabalhamos e preparamos esse dado, a gente consegue manipular para gerar uma informação. Então, é uma informação que eu queira com um certo viés, né? E então, ética e privacidade é fundamental. Na ciência de dados, ética e privacidade é fundamental. Na inteligência artificial, ética e privacidade é essencial na vida, ainda mais nesse mundo cada vez mais Big Brother. E a melhor coisa da vida é a gente viver. Eu gosto dessa nerdice, mas eu também gosto de sou um ser livre. E ninguém precisa saber da nossa vida. Rede social é só para mostrar o que a gente quer, que os outros vejam e ninguém mostra os perrengues que a gente passa. Só mostra o bom. E às vezes esse bom algumas vezes é meio enganador, às vezes é verdade, só que ele causa uma certa, talvez, não sei, não deveria causar, mas causa incômodo em quem está assistindo. Mas se causa incômodo, então vai, meu filho, corre atrás. Bom, não mudando de assunto, ainda dentro, ética e privacidade, ela é essencial para a vida, tá? Essas áreas, elas se sobrepõem, se complementam, elas formam o grande grafo do universo, a rede de conexões do universo, a rede de conexões da vida. Tudo é relacionado. Estou até achando que a minha terceira, era o terceiro projeto de pesquisa no mestrado, tá? Eu estou até achando, estou chegando a conclusões que o, a linguagem de programação orientada por analogia, que foi o meu antigo orientador, queria que fosse desenvolvida, ela é possível sim, porque todos os assuntos se relacionam, direto ou indiretamente, eles formam uma rede de conexão, a gente consegue atribuir pesos, né? Dependendo do enfoque, eles têm pesos, quase todo está relacionado. E eu vou ter que gravar esse vídeo porque ele tá ficando um gigante. Regravar, eu vou regravar. Vou regravar parte por parte, para poder devagar um pouco mais. Aplicações da ciência de dados na área de negócios e comércio eletrônico, e todas as áreas, né? Na área de saúde, tá? Na área de saúde ela pode ser aplicada, tem aplicação para tudo. Finanças, tá? Finanças no governo e setor público, manufatura e logística. E, enfim, todas as áreas, todas as áreas. As etapas da ciência de dados. Aí cabe um vídeo só das etapas da ciência de dados e um vídeo com CRISP-DM só sobre CRISP-DM, bem como os dois juntos, comparando um e outro. Mas o CRISP-DM, ele vai dar um tom de framework e agilidade para essas etapas da ciência de dados, em que a primeira é a coleta de dados, que a gente vai identificar, obter os dados relevantes para o problema que a gente quer resolver,
E esses dados podem vir de uma variedade de fontes, e a gente tem que tratar tudo isso. Pode vir de planilha Excel, pode vir de sistemas, pode vir de sensores, pode vir de redes sociais. De rede social, esse dado é uma imagem, é um vídeo, esse dado é um texto longo, entre outros. Limpeza de dados, a limpeza de dados dói, tá? Porque esses dados brutos, originalmente, quando a gente captura na camada de staging, e que a gente chama esse catadão dos dados, é, eles estão incompletos, inconsistentes, e cabe a nós, limpar esses dados, remover, corrigir as entradas errôneas e até preencher as lacunas, porque uma das etapas que a gente pode fazer é preenchimento de dados ausentes, bem como a padronização, ou, enfim, é uma questão de análise. Esse assunto tinha uma disciplina inteira dentro da pós-graduação, quando eu cheguei a dar aula de coleta, limpeza e tratamento de dados, num curso de pós-graduação. Exploração de dados. Vamos explorar, criar modelos. A gente vai gerar os sites, né? Começar a pensar em como esses dados serão visualizados. Daí no CRISP-DM quebra-se essa parte de exploração de dados em mais etapas, que ela fica um pouco mais segmentada. Modelagem de dados. A modelagem de dados, a gente vai construir modelos estatísticos e daí vai usar algoritmos de machine learning para fazer previsões ou inferências em cima das bases de dados. Na limpeza de dados, também a gente pode usar, pode e deve, para diminuir um pouco dessa dor, algoritmos de machine learning. Tá? É, avaliação e interpretação dos dados é o processo de geração de insights, tá? E para tomada de decisão mais facilitada. E a sexta etapa é a implantação e monitoramento. A gente vai verificar, vai constatar se os sistemas estão respondendo, se nós atingimos os resultados de forma relevante ao longo do tempo. É necessário medir isso ao longo do tempo e alimentar o universo do Big Data, por exemplo. Tá? A ciência de dados é poderosa e a inteligência artificial também é poderosíssima e cada vez mais transforma a maneira como as organizações, as empresas e o mundo toma decisão em todos os setores. À medida que mais e mais dados são gerados, coletados, a ciência de dados cresce em importância e impacto para a sociedade. Isso sem dúvida. Aplicações, mais aplicações. Daí aqui eu coloquei em tudo. Tô ficando engraçadinha, né? Marketing, publicidade. Seja isso, seja para analisar o ROI, o Return of Investment, o retorno de investimentos. Pode ser aplicada na internet das coisas, nos recursos humanos, na educação, nas ciências sociais, em processamento e análise de imagens e vídeos, análise de texto, tá? Text mining, mineração de texto, que entra o processamento de linguagem natural, que pode estar dentro do machine learning também, mas é uma das áreas da inteligência artificial com os, os algoritmos de processamento de linguagem natural, que analisa o corpus. Corpus é o que seria para nós, mortais. A frase, a oração, o período. Corpus é um pedaço de texto, que quanto maior o corpus, menor a acurácia. O que que é a acurácia? Acurácia é o grau de precisão. Quanto maior o corpus, mais difícil, maior dificuldade a gente gera pro, pro processamento desse texto, pro algoritmo de processamento de linguagem natural. Bom, e daí ele fica menos preciso, né? Quanto maior. Mas nós estamos evoluindo cada vez mais. E são algumas das muitas, das aplicações, né? Essas são algumas entre as muitas aplicações da ciência de dados. Quais características? Ah, eu não formatei isso. Slide. A característica da ciência de dados. Eu disse que seria um vídeo denso, então aguenta aí, caboclo. Depois a gente separa tudo.
e edita minimamente. Quais são as características da ciência de dados? Interdisciplinaridades, por combinar e relacionar várias áreas diferentes. A ênfase em dados, ciência de dados, ênfase em dados. Olha, tem metodologia ativa aí na própria ciência de dados, mas será que toda aula de ciência de dados ela é de metodologia ativa? Por quê? Abordagem baseada em problemas é o PBL, Problem Based Learn. Aprendizado baseado em problema ou Project Based Learn, que dá na mesma. A gente propõe um projeto. Então, olha, ela já usa metodologia ativa, que linda. Ah, amo. Utilização de algoritmos e modelos estatísticos. Tomada de decisão baseada em evidência. Os dados falam, os dados revelam. Iteratividade, ou seja, repetição, são ciclos repetitivos quando a gente treina. Quando a gente treina um algoritmo, a gente está repetindo processos dentro dele. E melhoria contínua dentro da agilidade característica do ágil. E melhoria contínua para a vida. Nós temos que melhorar continuamente, principalmente a nós mesmos primeiro. Transparência e ética, isso para a vida também. Para nós podermos pôr, para nós podermos pôr, deixa eu falar de uma forma bonita, com concordância, mas mais adequada. Para que nós ponhamos a cabeça no travesseiro com calma e dormamos em paz. Transparência e ética é para a vida, é para a sua integridade. Ferramentas usadas pela ciência de dados. Ah, meu Deus, eu vou cancelar o compartilhamento e vou falar isso aqui de cabeça. Bom, ferramentas, tem o universo. Também cabe um vídeo sobre as ferramentas relacionadas à linguagem de programação. Nós temos o Python, o R, pode ser qualquer linguagem, pode ser o próprio Java. A diferença é que com Python e com R há inúmeras bibliotecas prontas, tem bastante bibliotecas prontas em Java, mas é, não se compara ao poder, à fama do nosso amigo Python. O R também segue a mesma linha, tá? E bem como o Scala, o, toda linguagem de programação pode ser usada dentro da data science, isso sem dúvida. Scala, o Golang, inclusive se o ChatGPT tivesse feito, eu li um artigo outro dia e também estava num grupo, se, se o ChatGPT fosse desenvolvido em Golang, que é a linguagem do Google, ele seria mais rápido nas suas respostas, por causa da forma que a linguagem de programação foi desenvolvida. O Golang é digamos que ele seja um pouco mais puro, e o Python, ele é baseado em linguagem C. Ele não é diretamente escova-bit para conversar com os binários. Bom, mas isso também é outro assunto. IDS, e os ambientes de desenvolvimento integrado, traduzindo para o português, nós temos o Jupyter Notebook, que é um projeto open source, tá? E o nosso amigo Google Colab, ele tem a estrutura de, como se fosse, ele gera um notebook, ele é baseado no, no projeto Jupyter Notebook, tá? Quando a gente fala em notebook, nós estamos falando de uma ferramenta de desenvolvimento em que eu consigo alternar e formatar, trabalhar com edição de texto e o próprio código, o próprio compilador de código no mesmo ambiente. Basicamente é isso. RStudio, que é a ferramenta que a gente usa para R, ferramentas, e existem só essas? Não, tem uma pancada. Toda ferramenta de desenvolvimento que a gente utilizar com a finalidade de ciência de dados, ela vai ser uma ferramenta que a gente utilizou e do ambiente. Bancos de dados. Bancos de dados a gente pode ter o SQL como linguagem de bancos de dados, para bancos de dados relacionais, é claro. O MongoDB, o Apache Hadoop, o Spark, entre outras, tem uma infinidade de ferramentas. Ferramentas de visualização de dados. Há uma nerdinha, Matplotlib, que é uma biblioteca do Python para gerar os gráficos dentro do próprio Python, né? A gente importa a biblioteca e manda imprimir no Jupyter Notebook. Seaborn, que é baseada no Matplotlib, ela vai
fornecer uma interface de alto nível para a criação de gráficos mais artísticos e atraentes. Tem o Tableau, tem o Power BI, dentre outras ferramentas. A gente tem as próprias ferramentas e bibliotecas de inteligência artificial, como assim o TensorFlow, o Scikit-learn, o Keras. São algumas dentre várias. Existem uma pancada. Bom, frameworks, algo que eu gosto de falar também da parte gerencial. Frameworks e modelos usados na organização e processo de ciência de dados. Nós temos o CRISP-DM. O CRISP-DM é o Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ele é focado dentro do processo e das etapas de mineração de dados. Por isso que eu disse que tinham relação e correlação. O KDD, Knowledge Discover in the Database. E o KDD é o processo de descoberta de conhecimento que a gente faz seleção e pré-processamento dos dados e até interpretação dos resultados. E a gente também utiliza em mineração de dados para grandes volumes de dados. Tem o conceito de Agile Data Science, do qual eu dei uma palestra no meio da pandemia sobre, que é baseada nesse livro aqui, Agile Data Science. A minha live foi pelo canal Estatidados. Um abraço para os amigos do canal Estatidados, de, da comunidade Estatidados, de estatística e ciência de dados. Nós temos o Scrum, tá? Scrum não é sigla, Scrum é o nome da jogada do rugby. É um framework de desenvolvimento ágil de projetos. Daí a gente tem o DevOps, que é o desenvolvimento das operações, e nós temos o Model Ops, e tem também o MLOps, que é Machine Learn Ops. Model Ops é operações de modelos, tá? Modelo de dados. A gente vai organizar, dividir as operações de modelagem, daí esse nome é Model Ops. Assim como DevOps é desenvolvimento de operações, que a gente vai organizar. E o MLOps é Machine Learning Operations. São as operações de Machine Learning, tá? A gente quebra em processos e operações, e ele vai fazer com que eles trabalhem em conjunto. E tá aí. Se você teve paciência para me aguentar até aqui, deixe seu like, curta, compartilhe, comente, faça esse vídeo chegar a mais gente. Gratidão. Eu vou quebrar o, esse vídeo em partes menores, mas eu vou publicar ele grandão também. Vou falar um assunto cada vez. Um beijo. Um beijo, um abraço. Vida linda, vida plena. Sejamos gratos, gratos. Principalmente se você tá com saúde, vida e respirando, meu amigo. Isso é um presente de Deus do universo, do que você acredita para você. Não subestime isso.